depois que todo o excesso é retirado, a esteticista ainda faz uma finalização com a pinça. O resultado final é lindo, com um rosto ainda mais delicado e valorizado pelo olhar. Se você deseja saber qual o melhor estilo de sobrancelha combina com o seu rosto, procure ajuda profissional para fazer esse desenho. Melhor ainda, se a sua sobrancelha nunca tivesse sido mexida. Todo início de ano, todo mês e o pior, às vezes toda semana, tem muita gente prometendo a si mesma começar a praticar uma atividade física. Muito se pensa sobre o que fazer, quantas vezes praticar. Que tal fazer esse planejamento com a ajuda de um profissional? Praticar exercícios pode trazer muitas melhorias para a saúde e garantir o bem-estar do praticante. Mas para não fazer o mocinho virar vilão, é importante realizar uma avaliação física com um cardiologista para saber que atividade você pode realizar, com que frequência e intensidade. Quando se trata do corpo, não dá para dar bobeira. Por isso, Maxwell Gerâncio decidiu passar no cardiologista antes de voltar a praticar a natação e musculação que fazia há 5 anos. Eu acredito que fazendo a avaliação física vai ser mais seguro para mim, porque muitas vezes o que acontece, as pessoas elas exageram um pouco no exercício. Então quando fazemos uma avaliação por um profissional, ele dá o seu limite. Olha, você pode ir até aqui. Antes do tão falado teste de esforço, Maxwell passa por uma conversa com o médico e um exame físico. Dr. Felipe Guerra explica que a prática errada de um exercício pode trazer vários prejuízos para a saúde do paciente. Antes de iniciar um exercício, todo indivíduo tem que passar por uma consulta com o médico, né? Essa consulta vai ser o quê? A gente vai conhecer o perfil dele como um todo, os objetivos dele no exercício, o que é que ele quer fazer, se ele tem um objetivo só de lazer ou de competição. Depois, Maxwell vai para a esteira fazer o teste de esforço cardiopulmonar. Através de eletrodos colocados no peito do paciente, o médico consegue fazer um monitoramento detalhado de todas as reações do corpo durante os cerca de 10 minutos na esteira. A gente mede o consumo de oxigênio, a produção de gás carbônico e a partir desses parâmetros a gente tem uma noção exata como está o nível de condicionamento físico para saber se ele vai suportar uma carga de exercício. Além disso, a gente checa vários parâmetros, como a pressão arterial, saber se ele tem alguma arritmia, saber se ele tem alguma isquemia do coração e para saber se ele pode realmente ser submetido ao tipo de exame que ele vai ser submetido, quer seja na academia ou na rua ou no esporte eventual. Depois de tanto esforço, Maxwell já sabe qual o seu condicionamento físico e se está apto ou não para praticar os esportes que pretende. Ele não apresentou nenhuma arritmia, nenhuma isquemia, a pressão se comportou normal. Então, do ponto de vista cardiovascular, ele estaria liberado para a maioria dos esportes. Agora, do ponto de vista de condicionamento físico, que é o que a gente avalia com precisão com esse exame, então eu diria que o condicionamento dele, apesar dele estar mantendo-se sedentário ultimamente, nos últimos meses, ele tem um condicionamento, diríamos, bom, pouco abaixo da média, em torno de 8% abaixo da média dos homens da idade dele, mas ainda seria um condicionamento bom. Então, com esse condicionamento e com essa saúde, ele poderia participar de qualquer esporte, desde que começasse gradativamente. Para quem está um bom tempo parado, eu acho que a máquina está boa, então eu posso melhorar mais um pouco. Através desse recurso da medicina, é possível praticar esportes sem colocar a saúde em risco. Portanto, antes de começar qualquer atividade física, reserve uma parte do seu tempo para avaliar até que ponto você pode chegar. Dr. Felipe lembra que o melhor exercício é aquele que a pessoa gosta de praticar. E ao contrário do que se pensa, pessoas cardíacas também devem começar a se mexer. Mas tudo com acompanhamento especializado e respeitando os limites de cada um. Mas esse exercício nesse grupo, infartados, safenados, etc., ele tem que ser um exercício com muito mais cuidado, com orientação. Muitas vezes ele é feito numa academia especializada com supervisão médica para que ele consiga adquirir gradativamente o condicionamento e o médico veja, diríamos assim, a resposta dele frente ao esforço e a partir daí ele vai ter uma vida normal, como uma pessoa que nunca teve problema.
Como você viu, coração debilitado não é sinônimo de sedentarismo. Portanto, procure um profissional para lhe ajudar a criar um programa de treinamento. Com os dados do cardiologista, fica bem mais fácil para o professor de educação física estabelecer o programa ideal para as suas condições físicas. No próximo bloco, cuidar da saúde e do bem-estar do funcionário estimula a produtividade e o bem-estar no trabalho. O Viver Bem volta já. A conscienciologia é a ciência que se propõe a estudar a consciência, ou seja, o princípio inteligente que existe em cada um de nós. O resultado é mais harmonia interior e com todos que estão à nossa volta. A ciência exata da engenharia abriu espaço para a ciência humana da conscienciologia. Leuzene hoje não é mais engenheira, e sim voluntária na propagação de um caminho que nos leva para o lugar mais sagrado do mundo, o nosso interior. Leuzene explica que a conscienciologia propõe um estudo da consciência e as formas como ela se manifesta. Cada um chama de um jeito: ego, alma, essência, espírito. Seja como for, a definição sempre irá significar a mesma coisa: o seu verdadeiro eu. Essa neociência foi apresentada em 1986, depois de 19 anos de estudo, pelo médico e pesquisador Valdo Vieira. Pelas teorias do criador da conscienciologia, o homem possui 4 corpos, que juntos formam um: o físico, o emocional, o energético e o mental. São veículos que expressam informações. O básico da conscienciologia é a autopesquisa, ou seja, você se autopesquisar em prol da sua evolução. Ou seja, de amanhã você está numa condição muito melhor, tanto para ter a sua própria qualidade de vida com você mesmo, quanto com as outras pessoas, interagindo com as outras pessoas. E esse processo de autopesquisa favorece essa evolução. Identificando esses aspectos imaturos, esses aspectos que precisam ser melhorados, a gente vai então usando estratégias de autoconhecimento para poder mudar. Assim como Leuzene, milhares de pessoas no Brasil e no mundo se encantaram por esse caminho de conhecimento, que, segundo ela, consegue proporcionar, através dos estudos, uma melhor qualidade de vida e harmonia, já que a partir do momento que você começa a se conhecer mais, fica também mais simples compreender e lidar com os outros e com você mesmo. Ter um controle emocional maior, ela poder ter menos estopins de raiva, ter um maior controle, então ter mais coragem, ter mais vontade de viver. E as ideias, ela ter também um maior encadeamento de ideias, uma maior clareza e compreensão de si mesmo e do próprio mecanismo que envolve todo o universo. Pesquisas em relação a essa ciência têm avançado tanto que hoje há verdadeiras comunidades formadas, voltadas para esse caminho. Voluntários que se dedicam pela evolução do homem. Somos alguns voluntários, quase 2 dezenas de voluntários, envolvidos na construção de um campus de pesquisa no município de Nísia Floresta. Então, são 19 hectares, onde vão ter vários laboratórios de autopesquisa, salão de eventos, onde as pessoas vão poder investir no processo de autoconhecimento e ir em busca de viver melhor e de ter uma maior qualidade de vida. Os voluntários da conscienciologia podem se abastecer não só com os livros escritos pelo médico Valdo Vieira, mas também por obras de seus admiradores, como a ex-publicitária e escritora Mabel Teles, que, a exemplo de Leuzene, colocou a carreira de lado para investir nela mesma e ajudar seus leitores a se perceber melhor. Esse livro eu dedico prioritariamente aos jovens, para que eles tenham uma maneira de pensar, uma condição de pensar antes de assumir certas profissões, certas atitudes e certas posturas na vida. Mais informações sobre a conscienciologia e sobre esse grupo que acabamos de mostrar estão disponíveis no nosso site. O endereço é www.programaviverbem.com. Cuidar do bem-estar do funcionário significa mais produtividade, e isso sem falar na alegria de quem recebe e de quem dá esses cuidados, também de quem proporciona com que isso aconteça, que no caso é a empresa. Veja só o que acontece na UNP. Trabalhar com saúde é outra coisa. Sem saúde o trabalho não rende, a disposição não é a mesma e os resultados então... Por isso, as empresas hoje se preocupam e se dedicam ao máximo no cuidado com os funcionários. Na Universidade Potiguar, o Núcleo de Educação Permanente em Saúde, o NEPS,